Salve, salve! Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos a mais uma manhã de espiritualidade. Hoje estamos começando um pouco mais cedo aí, às 5h56. Ó, pega esse horário, hein? Às 5h56 nós iniciamos esse mover divino, esse chamado à nova realidade, uma realidade junto de Deus, junto do Pai, junto de Jesus Cristo, manifestando o Espírito Santo que nós carregamos dentro de cada um de nós. Esse é o poder que Deus nos dá todos os dias de nossas vidas. E hoje, iniciando, tive que fazer um remanejamento na agenda das coisas que estão programadas para o dia. E eu falei, puxa, não vou deixar de fazer esse movimento, né? Essa manhã de espiritualidade que todas as segundas e todas as sextas-feiras nós estamos aqui cravado. Então todas as segundas e todas as sextas, sem falhar. E aí eu falei, poxa, como que eu vou fazer? No horário da live, que a gente faz às 9h10, eu não vou ter condição ali, vou estar no trajeto, né, vamos dizer. E eu pensei, falei, cara, ou eu faço dentro do carro, ou eu faço em casa. Falei, vamos acordar mais cedo, fazer já logo cedo, já mata, não esse leão, mas nos colocamos à disposição do reino, à disposição do Pai. Tudo o que vem de Deus em primeiro lugar. E aí já comecei, não mudei a minha rotina, vamos dizer, a rotina matinal. Já levantei, já fiz a minha oração, primícias, né? Quais são as suas primícias? Então, levantei, fiz a minha rotina, minha oração, já fiz o meu treininho pegado, 35 minutos de treino forte. 35 minutos, se a gente for colocar assim, vamos pensar que a gente está numa academia mesmo, num treino desse. Isso aí vai para 1 hora mais ou menos de treino, porque é um treininho bem sequencial, ali seguidinho do outro, né? E aí a gente faz esse treino para fortalecer o nosso corpo. E aí 35 minutos pode parecer pouco para muitos, porém para outros é bastante, né? Se a gente for pensar. Estava refletindo isso, né? Para quem não faz nada, 35 minutos pode parecer muito. Ou talvez a pessoa olha e fala assim, nossa, eu vou sair da minha cama para treinar 35 minutos. Aí a pessoa, o que ela pensa? O que ela faz, ou melhor, com esse pensamento, né? Deixa quieto, nem vou fazer nada. E aí ela não faz nada, não se prontifica. Só que, se você pegar 30 a 35 minutos todos os dias do seu ano, 365 dias, treinando 35 minutos, você já terá uma quantidade de horas significativa, sem contar o seu corpo, que já vai sentir os efeitos de todo esse desafio de sair da sua zona de conforto, de não só o corpo, mas sim a sua mente vai ficando mais forjada, mais forte, mais resistente, resiliente, né? Uma palavra bonita, resiliente. Então 30 a 35 minutos, às vezes eu faço 40, e muitas vezes você precisa ter pouco tempo para começar, para que você possa atingir o tempo maior também, pensando assim, né? Mas você já começa a perceber os efeitos dessa atividade física, dessa disponibilidade para você mesmo. Você não está fazendo para ninguém. Eu preciso fazer para quê? Para ficar bonito para as pessoas? Não, você está fazendo para você, é para a sua saúde, é para o seu fortalecimento. As pessoas têm esse falso entendimento, né? Eu preciso ficar forte para eu
sair me mostrando para as pessoas, ficar me amostrando. E, cara, guerreiro e guerreira, faça por você. Se na consequência acabar, mas não leve isso como algo que vai te alegrar, como algo que realmente eu fiz isso somente para que as pessoas me elogiem, e a partir do elogio das pessoas aí fez sentido, porque aí nos 365 dias, por exemplo, eu faço dentro da minha casa, né, aqui no ambiente da minha casa, ou seja, não tem ninguém vendo, somente Deus que está aqui olhando eu treinando, Jesus Cristo, o Espírito Santo me acompanhando aqui. Então muitas vezes eu tô aqui treinando, ouvindo um áudio, uma palestra para conhecimento, uma pregação, alguma coisa que possa fazer sentido, ou simplesmente uma música, né? E aí, muitas vezes eu tô aqui no meio do treino, eu rio, eu choro, eu presto atenção nos movimentos, eu estou de corpo e alma focado nisso, vivendo isso. Então, eu não estou focado em mostrar para as pessoas, mas somente para mim, que eu preciso me fortalecer a cada dia. Para que isso? É simplesmente para se fortalecer? É uma vontade? É um ego? Não. E ontem eu postei algo sobre isso, né? Falando sobre as fortalezas da nossa tríade, né? Então, a gente tem o tripé, que é espírito, alma e o corpo. A alma é a nossa mente. O espírito, Deus colocou dentro de nós o espírito. Então Deus colocou dentro de nós o espírito para que esse seja o canal, o interlocutor, ou seja, o canal de comunicação de Deus conosco. Então, você que carrega o Espírito Santo dentro de você, você tem um walk-talk para se comunicar com Deus. E Deus, ele fica a todo momento aguardando você falar, você abrir a sua boca para poder levar, para falar com ele, conversar. Ele está esperando a sua oração, o seu posicionamento, que eu até coloquei aqui, né? Nosso posicionamento. E aí eu fiquei pensando, né? O corpo, ou melhor, o espírito é o comunicador. A alma é o que faz a gente pensar, refletir, passar a mensagem para se comunicar com Deus. E o corpo é quem carrega tudo isso. Aí eu fiquei pensando, né? Se eu quero ter um espírito gigante, um espírito forte, um espírito que se comunica a todo momento, que está aguentando, que precisa aguentar por batalhas, por situações adversas, por conflitos, por tropeços, aprendizados, erros, acertos, tudo. Se eu preciso ter um espírito que está pronto para isso, eu preciso ter uma alma, uma mente pronta para isso, forte, fortalecida. Então, todos os dias eu preciso me fortalecer. Eu preciso trazer coisas que vão me engrandecer no meu conhecimento. E assim, mas aonde que eu busco isso? Só falando desse ponto, né? Aonde que eu busco isso? Aonde que eu vou encontrar isso? Cara, você encontra primeiro de tudo na Bíblia. Se você pegar a Bíblia, aqui existem milhares de ensinamentos, de palavras que vão mostrar para você quais os caminhos que você precisa percorrer, aonde você deve colocar a sua fé, o seu conhecimento, ou se basear, né? Ter as suas interações para a sua vida, trazer
os aprendizados para que você possa se livrar de situações e se libertar de crenças. Porque as crenças são criadas por seres humanos. A palavra, a lei, ela foi criada na Bíblia. Além da Bíblia, ainda tem livros, milhares de livros, palestras, podcasts. Bom dia, Mari. Deus abençoe você aí. Estamos aí na amanhã, fazendo já amanhã de espiritualidade aqui. Uma formiga acabou de me picar. Filha da mãe. A Mari, que é uma guerreira também, que está fazendo aí, evoluindo na vida dela, né, Mari? E aí estamos falando sobre a evolução. E aí, para a gente ter o conhecimento, para a gente ter as coisas da nossa vida exaltadas, melhoradas, a gente precisa ter a nossa mente, ela evoluída, ela buscando coisas que realmente vão fazer ela evoluir e não ficar buscando estímulos que não vão agregar em nada. E um outro ponto é que aí o espírito fortalecido, você tem uma mente fortalecida, você precisa de um corpo que está fortalecido também. Por isso que a gente precisa se colocar à disposição, se desafiar, fazer as coisas para fortalecer o nosso corpo, para que esse cara possa suportar a grandiosidade da nossa alma e do nosso espírito, porque não cabe num corpo fraco um espírito forte e uma alma, uma mente forte. Não cabe, isso não tem como. Em algum momento vai desequilibrar essa tríade. Então, a tríade da nossa vida, se os três não estiverem em equilíbrio, a gente vai cair, vai esmorecer, vai se perder no caminho. Então, na minha visão, eu treino, ou melhor, eu oro, eu fortaleço a minha mente e eu fortaleço o meu corpo. Quais dias? Quantos dias? Todos os dias da minha vida eu preciso fazer isso. Isso eu trouxe para mim, eu trouxe na minha mente, na minha alma, né, à tona, que eu preciso fazer isso todos os dias. Eu tomo banho todos os dias, eu como todos os dias, eu saio de casa todos os dias. Por que eu não posso fazer isso todos os dias? Por que eu não posso fazer uma oração, me conectar com Deus todos os dias? Usar o Espírito Santo que está dentro de mim como um walkie-talkie, falando com Deus. Ei, Pai, tô aqui agora, ó. Você chama ele no rádio. Ó, Pai, eu tô usando aqui o Espírito Santo que o Senhor me concedeu para me comunicar com o Senhor, Pai. E é o seguinte, eu tô aqui meio perdido nesse dia, eu tô passando por dificuldades. Câmbio, desligo, me ajuda aqui, Senhor. E aí Deus ouviu a sua prece, Ele ouviu a sua oração. Bom dia, Ju. A Ju entrou aí também. A Ju também, que é uma grande guerreira, uma mãe especial, junto do... Opa, madrugamos hoje, hein? A live que era das 9 foi para 5h56 que a gente começou. Deus abençoe vocês aí, seu dia também, sua família. Então tudo isso vem para nos trazer o que nós necessitamos, porque se nós queremos viver uma vida digna, uma vida justa, nós precisamos estar fortalecidos nos pilares que nos regem, que vão nos trazer na alma, ou melhor, no espírito, na alma e no corpo. Os três em equilíbrio, os três formados e levando, né? Se manifestando, fazendo com que a glória do Senhor ela se manifeste aqui na terra, fazendo com que tudo que Deus vem nos levantando, Ele vem nos colocando dia a dia, vai acontecendo. Porque se acontece de Deus chegar pra gente e falar, eu preciso que você faça tal coisa, mas você
não estiver preparado mentalmente, almaticamente, você não vai fazer. E dependendo da sua ação, se Deus falar para você, eu preciso que você vá a tal lugar e você vai passar por tal situação e você vai exigir muito do seu corpo, o desgaste e tudo mais. E se você não estiver preparado, você não tem condição de eu te passar essa missão. Então, se eu quero realmente viver coisas maiores junto de Deus, eu preciso estar preparado para as coisas maiores que Deus tem para mim. Amém? E aí, isso eu estava ensinando para as meninas ontem, para a Lara e para a Lorena, porque a Lara não quer, né, na escola dela tem lá a oportunidade dela fazer a natação, e aí, mas eu não quero fazer. Aí eu falei assim, você sabia que você precisa fortalecer o seu corpo todos os dias? E aí, ai pai, lá vem a resenha, né, elas falam. Lá vem a conversa que você vai fazer aqui agora. Aquela conversa longa. Eu falo, é para aprender mesmo, né? Aproveita, porque eu estou ensinando de graça. Eu poderia cobrar para ensinar vocês, viu? E aí eu fui falando. Falei, se você não tiver o seu corpo fortalecido, não tem como você carregar coisas maiores na sua vida. Então, são ensinamentos para a nossa vida e para os nossos filhos também, para que eles entendam a necessidade de estar em movimento. E até mesmo nós como pais, motivá-los, fazer com que eles se coloquem à disposição de fazer algo e não ficar bloqueando eles. E aí na palavra que eu trouxe aqui hoje foi Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8 ao 18, que fala sobre milagre, que fala sobre crença e que fala sobre o entendimento do chamado, que o entendimento do chamado ele gera autoridade, e aí a autoridade ela vai mostrar para as pessoas, ei, isso aí que vocês estão fazendo não está correto. E aí diz assim aqui em Atos dos Apóstolos 14, capítulo 14, versículo 18, e você pode abrir na sua Bíblia também para ler, acompanhar, fazer a sua marcação, fazer a sua reflexão posteriormente a essa live aqui, a esse momento especial que nós estamos fazendo. Então diz assim: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Então, estamos aqui com um homem paralítico que nunca havia andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Ou seja, Paulo viu que ele tinha fé, e aí baixou ali o exemplo que Deus havia passado e que foi passado para ele. Ou seja, Paulo não viveu isso junto de Deus. Paulo não teve esse exemplo de cura diante de Jesus Cristo, né? Paulo não teve o exemplo de Jesus Cristo, não viveu, não caminhou junto com Jesus, mas ele entendeu o chamado dele, ele se conectou tão forte com o Espírito, com o chamado, com Deus, que ele entendeu aquilo ali, e aí ele tomou posse daquilo, e ele falou, eu tenho a condição de curar essa pessoa através da fé dele. Cara, eu fico pensando assim, poxa, como que ele viu a fé do paralítico? Mas quando a gente vai evoluindo nessa fé, nesse entendimento, nós vamos ficando mais sensíveis a esse entendimento, a olhar para as pessoas e perceber o que elas estão carregando. E Paulo, quando ele olha para esse paralítico, ele
sente, ele percebe aquilo e aí ele sente eu imagino que é uma agonia, e aquilo faz com que ele profetize. Ele não falou nada, assim, de imediato. Ele simplesmente entendeu aquela situação ali. E aí, através de entender a situação, porque com os nossos olhos a gente imagina assim, nossa, mas foi muito rápido. Só que, olhando realmente, existem várias sensações, várias emoções acontecendo no corpo, que é a manifestação do Espírito Santo mostrando, ei, pode seguir, que eu estou aqui com você. Eu estou te gerando toda essa autoridade. E aí Paulo chega e fala para ele, levanta-te direito sobre os teus pés, ou seja, levanta-te, vai, se coloca de pé sobre os teus pés, né? E ele saltou e andava. E aí no versículo 11, quando as multidões viram o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica, os deuses, com D minúsculo, em forma de homens, baixaram até nós. A crença se manifestou diante do ser humano aqui. Os deuses em forma de homens, ou seja, eles começaram a endeusar os dois, né? Através Paulo e Barnabé, que eles estavam caminhando junto ali naquela região, eles quiseram endeusar os dois pelo feito que eles tinham, pelo ato ali, né, que eles acabaram de ter feito ali. Por quê? Porque eles não conheciam o verdadeiro amor de Deus. Eles ainda não conheciam o que era Deus, Jesus Cristo e toda essa ideia espiritual, né, de Deus. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque para este o principal portador da palavra. Ou seja, deram até os nomes para cada um dos planetas, né, dos astros, né, que tem essa relação. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazei isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo-vos o coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Ou seja, apesar de tudo, deles não terem vivido um tempo junto de Jesus, eles entenderam o chamado. E ao entender o chamado, eles sabiam que aquilo que eles estavam fazendo não era para engrandecimento próprio, não era para eles se engrandecer, mas sim para engrandecer Deus, o Deus vivo que nos criou, que nos fez perfeitos, que nos deu toda a nossa estrutura, mente, né, de alma, de corpo, que nos concedeu o Espírito Santo para nos comunicar com Ele. Eles entenderam isso, ou seja, a autoridade deles ali estava exaltada a nível extremo, porque eles poderiam ter pego aquilo ali e falado: vamos tirar uma casquinha aqui, né? Aquele negócio jeitinho brasileiro, né? Que, não é tão certo, mas ninguém vai ver. Só que Deus vê tudo. E se você está fazendo algo para Deus,
Não queira tirar proveito disso para si próprio. Não queira usar isso como se fosse algo que, eu tô aqui, mas eu quero sentir uma... Não, faça. E quando você concluir qualquer atividade, qualquer movimento, entregue para Deus. Entregue para Deus, e se as pessoas vierem e, o fulano... Toda honra e toda glória seja dada para Deus, não para mim. E o que eles fizeram aqui, mostrando para esses que não tinham o entendimento, ou seja, eles eram os gentios que não eram, é um povo, né? Os gentios, e eles exaltavam deuses. Então eles tinham o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus não sei do que, e assim por diante. Então eles exaltavam os deuses, e eles não entendiam ainda que existia um Deus maior do que tudo. Um único Deus que criou, que fez tudo e que que dá os direcionamentos para a nossa vida. Então eles quiseram fazer isso, o sacrifício, para os deuses, né, e não para não para Deus, né, porque não existe erro em fazer o sacrifício para Deus. Naquela época era feito o sacrifício, né, só que tinha todo um ritual e tudo mais. Qual é o sacrifício que nós precisamos fazer hoje? Deus, através de Jesus Cristo, já nos deu a disponibilidade de acessar o Espírito Santo. Naquela época, ou melhor, nessa época aqui em Atos dos Apóstolos, eles já tinham manifesto o Espírito Santo dentro deles, mas muitas pessoas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E aí Deus mostra para todos os apóstolos, Pedro, Tiago, André, assim por diante. E aí esses vão levantando novas pessoas, e esses que vieram, né, Paulo, Barnabé e muitos outros, entendem esse chamado e começam a levar adiante isso que Deus foi construindo. E aí esses chegam para esses gentios e falam: ei, vocês precisam se converter, ou melhor, vocês precisam aceitar o Espírito Santo. E aqueles que queriam o Espírito Santo, aqueles que entendiam o que era o chamado, eles recebiam o Espírito Santo e ficavam cheios. E diferente de hoje, né? Hoje nós somos batizados, recebemos o Espírito Santo e, assim, o sentimento, ele não tem muita, vamos dizer, tradicionalmente nós somos batizados quando criança. Então o nosso sentimento, ele não tem muito entendimento naquele momento, por sermos crianças. E vai se aflorando com o tempo. Quando é um adulto que é batizado, eu imagino que possa ser diferente. E naquela época, quando eles recebiam o Espírito Santo, o ambiente, as pessoas, elas já começavam a sentir, a viver aquilo de uma forma mais intensa, algo que havia mudado realmente a estrutura mental delas, e elas passavam a se comunicar mais facilmente, a fazer as coisas junto de Deus, e esqueciam os antigos vícios. Então, para nós, nesses dias de hoje, nessa vida que nós estamos vivendo, que nós possamos ter esse entendimento, viver aquilo que Deus nos chamou, nos traz todos os dias, para sermos mais fortes na nossa alma, no nosso corpo, para que nós possamos carregar um espírito forte, um espírito grandioso, um espírito altivo, e que vai nos fazer chegar em lugares que nós jamais vimos. Amém? Então, essa é a mensagem. Hoje não teremos música porque acabei não conseguindo encaixar aqui o violão, mas fica aí essa manhã de espiritualidade, fica aí essa palavra que nós passamos aqui,
que vocês possam viver isso no dia de vocês. Hoje, sexta-feira, é um dia especial para que vocês possam também buscar. Na verdade, todos os dias são especiais. Não é só porque é sexta, mas todos os dias são especiais. E esse dia especial que você já acordou, abriu seus olhos, já viu as coisas ao seu entorno, agradeça a Deus por tudo que você tem, pela sua vida, pelo ar que você respira, pelo sol que vem e aquece a nossa vida. Agradeça a sua casa, o seu lugar, a sua família, tudo, para que você possa sentir a alegria, a felicidade fluindo de dentro de você. Amém? Então, vamos fazer aqui uma oração só para a gente encerrar e a gente fecha aqui e conclui. Então, feche seus olhos e... Senhor, obrigado, Pai, por mais esse dia de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de abrir os nossos olhos, de respirar, de ter esse momento de vivenciar a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Essa oportunidade de passar um pouco adiante o Teu Evangelho, Pai, e assim engrandecer mais o Teu reino, engrandecer mais o Teu projeto, a Tua obra que o Senhor faz desde a criação até os dias de hoje, levantando mais filhos amados, mais filhos que estão entendendo o Seu chamado e se colocando à disposição. Esse é o dia que nós temos, Senhor. Esse é o dia que nós iremos fazer o que o Senhor nos chamar, o que o Senhor nos proporcionar, o que o Senhor nos colocar no movimento, na batalha, nas situações. Agradeço, Pai, por todas as maravilhas que o Senhor faz todos os dias em nossas vidas. E entrego em Tuas mãos, Pai, a minha família, a minha esposa, as nossas filhas. Entrego em Tuas mãos, Pai, cada pessoa que aqui se conectar, cada um que entrou aqui, a Mari, a Ju, as pessoas que ainda assistirem esse vídeo, que elas possam sentir o fluir da Tua palavra, do Teu conhecimento, que elas possam viver esse fluir e elas possam se colocar à disposição também do Teu chamado, que elas possam entender através do rádio comunicador delas, que é o Espírito Santo que cada um carrega, a Tua voz, o Teu chamado. E quando elas estiverem se sentindo vazias, que elas possam olhar para Ti e encontrar a plenitude, Senhor, pois o Senhor é o nosso alimento do nosso dia. O Senhor é quem vem sobre nós e nos dá o direcionamento. O Senhor é quem nos traz a interação, a interatividade diante de tantas coisas que querem nos roubar a nossa paz, a nossa tranquilidade. O Senhor é o caminho, é a verdade e a justiça, e é quem nós devemos seguir, segurados no Teu braço, Pai. Segurados no Teu braço, nós seguiremos nesse dia de hoje, compartilhando o fardo da nossa vida, o fardo das nossas experiências, o fardo das nossas angústias, das nossas distrações, das nossas situações que querem nos afundar. E o Senhor vai, eu tenho fé e eu profetizo aqui, Pai, que o Senhor vai levantar cada um aqui e vai fazer com que cada um se sinta forte, se sinta digno, se sinta próspero, o filho amado que o Senhor tem. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aí nesse movimento. Hoje começamos mais cedo. Quem sabe não é algo que vai acontecer aí para frente, né? Eu falo que as situações elas acontecem para que nós possamos nos mover, nos movimentar para adaptar algumas coisas e que serão melhores para o chamado de Deus. Muitas coisas podem ser melhores para a nossa vida, mas nesse caso, Deus ele pode estar, não vou dizer que Ele está, mas Ele pode estar fazendo com que as situações mudem para abrir a nossa mente para algo melhor que esteja por vir. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida. Vou fazer o print aqui. Print da tela de quem entrou aí. A Mari, a Ju e a Thaís. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe. Eu vou deixar gravado aqui. Vou deixar o link aqui do YouTube. Quem quiser assistir depois, quem quiser compartilhar, curtir lá, dar um alô lá. E é isso aí, gente. Excelente dia para todos. Fiquem com Deus. Não parem no caminho. Tamo junto.